Olá pessoal, iniciando a nossa videoaula sobre potências e raízes, que vai depois desembocar em função exponencial. A gente tem, antes de mais nada, uma reflexão interessante aqui, né? O que você pensa sobre números grandes? E aí a pergunta feita é: você prefere saber que o prêmio de uma loteria federal, que o prêmio de uma loteria é de 150 milhões, 120.431,21 ou aproximadamente 150 milhões, né? E a gente percebe que até pela questão do valor ser um valor tão grande, né, a gente não precisa desses detalhes aí. 120 mil é até engraçado falar assim, né, mas nesse caso 120.431 é um detalhe. É lógico que a gente sabe que para a realidade do brasileiro mediano, esse detalhe faria toda a diferença, né? Mas no caso de um prêmio desse, a gente não precisa desse detalhe. Falando 150 milhões, a gente consegue perceber nitidamente de que tipo de prêmio a gente está falando. Tá bom? Então, nessa aula, a gente vai aprender, né, ou recordar como é que a gente lida com esses números grandes, né, e as ferramentas que a gente vai adquirir para lidar com eles. Potenciação é uma operação que a gente pode ver como uma multiplicação resumida, né? Potenciação nos números naturais é uma forma de representar a multiplicação de vários fatores iguais. A gente percebe que na definição a gente tem a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, n vezes, né? Então a gente tem aqui o a sendo multiplicado por ele mesmo n vezes, ou seja, a gente tem n fatores iguais a a. E essa multiplicação do a por ele mesmo, representada aqui de maneira resumida com n fatores a, né, quer dizer a vezes a vezes a vezes a, apresentando n fatores, a gente fala de maneira resumida como sendo a elevado a n. Tem algumas consequências disso, né, o fato de que a elevado a 1 é igual a mesmo, o fato de que a elevado a zero é igual a 1, que é uma das perguntas que eu mais respondo, né, nas minhas aulas presenciais, por que o a elevado a zero é igual a 1, e o a elevado a menos n, que é igual a 1 sobre a elevado a n. De maneira sucinta, a gente costuma dizer que potência de expoente negativo, a gente inverte e escreve o expoente positivo. Tá? A gente tem 5 propriedades de potência, né? Potências podem ser multiplicadas, divididas e concatenadas de acordo com as seguintes propriedades. A gente tem 5 propriedades aqui, tá? Essa primeira é o que a gente chama de produto de potência de mesma base. Está indicando para a gente que a elevado a m multiplicado por a elevado a n, a gente pode dizer de maneira resumida que é a elevado a m vezes n. A segunda propriedade, que é quociente de potência de mesma base, a gente tem aí a elevado a m dividido por a elevado a n, vai ter como resultado a elevado a m menos n. A terceira propriedade, que é potência de potência, né? A gente chama assim porque a base da potência cujo expoente é igual a n é uma outra potência, que é a elevado a m. Então a gente chama isso de potência, né? Ali a gente tem a elevado a m elevado a n. Tá? Quem está elevado a n, reafirmando, quem está elevado a n é a elevado a m. Tá? E o resultado disso, a elevado a m elevado a n, é a elevado a m vezes n. A quarta propriedade é o que a gente chama de potência de um produto. A gente chama assim porque a base da potência de expoente n é um produto, né? A vezes b. A vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n.
E a quinta, que é a potência de um quociente, A sobre B elevado a N, a mesma coisa que A dividido por B, né? E elevado a N vai ter como resultado A elevado a N sobre B elevado a N. Dando uma olhadinha agora na operação de radiciação, a gente vai ver radiciação como sendo a operação inversa da potenciação. Tá? A gente tem anotado aqui que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Sendo A um número real, escreve-se que x é raiz enésima de A para representar o número real x, tal que x elevado a n é igual a A. Ou seja, a gente diz que a raiz enésima de A é igual a x se x elevado a n for igual a A. Como exemplos, a gente tem aqui que a raiz quadrada, né, que é a maneira como a gente trata a raiz de índice 2, né? A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. No segundo exemplo, a gente tem que raiz cúbica de 216 é igual a 6, porque 6 elevado ao cubo vai dar 216. Sugiro que verifiquem. E no terceiro exemplo, a gente tem que a raiz quarta de 16 é igual a 2, porque 2 elevado a 4 é igual a 16. É por isso que a raiz quarta de 16 é igual a 2. Assim como na potenciação, a radiciação tem algumas propriedades, né? A primeira propriedade aqui está dizendo para a gente que raiz enésima de A elevado a N a gente pode escrever na forma de expoente fracionário, né? É A elevado a M sobre N. É interessante a gente observar que nessa fração que a gente vai ter aí como expoente do A, foi como a gente escreveu a radiciação, né? A gente transformou a radiciação numa maneira de escrever como potência. O N, que é o índice da raiz, ele é o denominador da fração. E o M, que é o expoente do radicando, ele é o numerador da nossa fração. A segunda propriedade, ela está dizendo para a gente que quando você tem uma raiz de índice x e o radicando dessa nossa raiz é uma outra raiz, que no caso aqui é a raiz de índice y de A, então a gente tem raiz x da raiz y de A, né? O resultado disso é uma raiz cujo índice é x vezes y do mesmo A. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para ver se fica mais fácil da gente enxergar. Aqui. Estou aumentando porque fica bem pequenininho, né? Aqui na... Mas é isso, tá? Na verdade, os valores não são nem x e y, né? É u e v. A gente agora percebe melhor. É u e v. Nessa segunda propriedade de radical. Então, o que a gente tem aqui de maneira sucinta, dizendo o que aconteceu aqui, quando a gente tem raiz de uma raiz, a gente escreve isso numa raiz só, né, multiplicando os índices. Tá? Então, uma raiz era de índice U, a outra raiz é de índice V. A raiz resultante é uma nova raiz, uma raiz única, né, de índice U vezes V. Não confundir com a terceira propriedade, né? Que a terceira propriedade a gente tem aqui é um produto de radicais, tá? É uma raiz enésima de A multiplicado pela raiz enésima de B. A gente pode escrever isso numa raiz só, né? Vai ser raiz enésima de A vezes B. Então, o que a gente fez foi conservar a raiz e multiplicar os radicandos. E na quarta propriedade, a gente tem que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B é a raiz enésima de A dividido por B. Tá? É a mesma coisa que a gente teve na propriedade 3, só que na propriedade 3 a gente tinha uma multiplicação de raízes de mesmo índice. Na propriedade 4 a gente tem uma divisão
de raízes de mesmo índice. Tá legal, gente? A gente tem aí a ressalva de que se o n for um número ímpar, né, o índice da raiz, aliás, desculpa, antes, em qualquer situação o b tem que ser diferente de zero, né? Isso aí é só porque a gente não tem divisão por zero, né? As situações que a gente tem aqui é que se o n for ímpar, essa propriedade que a gente acabou de ver, ela é válida para qualquer a e b real, né? Isso é porque raiz de índice ímpar independe se o radicando é positivo ou se é negativo, tá? A raiz vai existir. E na linha de baixo a gente está dizendo que se o n for par, o a e b tem que ser números reais pertencentes ao conjunto dos números reais não negativos, tá? Sendo b diferente de zero, como já tinha sido solicitado anteriormente. O b sempre vai ter que ser diferente de zero. Motivo da gente ter a e b aqui como sendo números pertencentes aos reais não negativos, né? Não serve se o a for negativo ou se o b for negativo, é porque a gente não tem raiz de índice par de números negativos. Beleza?